Como se tornar um profissional diferenciado trabalhando como inspetor da qualidade. Meu nome é Wander Rodrigues, eu sou engenheiro da qualidade e trabalho há mais de 15 anos na área de inspeção e ensaios destrutivos. Há algumas semanas eu venho abrindo algumas caixinhas de perguntas lá no meu Instagram e constantemente eu recebo essa pergunta: como me tornar um profissional diferenciado? Como eu posso melhorar a qualidade do serviço que eu entrego? Como melhorar a qualidade dos meus relatórios? Então, resumindo todas essas informações, eu decidi fazer esse pequeno vídeo com alguns tópicos diferentes. Conhecimento de normas e procedimentos operacionais. A maioria dos equipamentos que a gente pega na embarcação, ou numa base operacional, ou na área do cliente, a maioria desses equipamentos tem um procedimento operacional para ser inspecionado, ou tem uma norma aplicável àquele tipo de equipamento, ou no mínimo tem uma recomendação técnica das áreas a serem inspecionadas. Também existem alguns equipamentos que têm as suas próprias normas técnicas aplicáveis. Então, o equipamento de içamento tem uma norma bem grande, que ela tem todos os insumos, cada item de cada tipo de equipamento que tem que ser inspecionado, a maneira que ele deve ser inspecionado e também o tipo de ensaio destrutivo que deve ser feito naquele determinado equipamento. A técnica da inspeção que vai ser utilizado, o tipo de ensaio destrutivo que vai ser aplicado, ele deve ser referenciado numa norma, num procedimento ou, pelo menos, numa documentação técnica. Caso não tenha nenhum desses três tipos de equipamento, você, juntamente com o seu cliente, vocês podem conversar e ver qual a melhor técnica a ser aplicada naquele determinado equipamento. É importante lembrar que, caso tenha essa documentação e ali tenha a informação de qual tipo de ensaio deve ser feito, você não pode estar tomando a frente e decidir que seja feito um ensaio diferente do que está estipulado na documentação. Constantemente eu vejo a técnica de edge current sendo utilizada para fazer um ensaio destrutivo antes e depois de um teste de carga. Porém, dependendo do equipamento, essa não é uma recomendação dada pela norma aplicável. A norma estipula de maneira bem incisiva que deve ser feito radiografia, partícula magnética, líquido penetrante ou ultrassom. Então, já que a norma está dizendo quais os ensaios que podem ser feitos para um ensaio destrutivo antes e depois do teste de carga, a gente, como inspetor, a gente não pode tomar a frente e decidir que o edge current vai ser uma maneira melhor. Da mesma maneira que seria um edge current, pode ser uma CFM também. Então, o entendimento das normas técnicas e dos procedimentos operacionais antes de realizar a inspeção é crucial para você ter um trabalho diferenciado. Até porque, caso você aplique um ensaio que não é o apropriado para aquele equipamento, o seu trabalho acaba sendo jogado fora, porque se você não está atendendo a norma e a especificação que aquele equipamento exige que seja feita, você vai estar fazendo um ensaio que não vai ter valor. Comunicação com a equipe e com o cliente. Eu gosto de dar um destaque maior a essa parte, porque é de suma importância que a gente consiga ter uma relação boa com o nosso cliente, para o nosso trabalho sair muito bem. Não apenas com o nosso cliente, mas com a nossa equipe também. Até porque nós trabalhamos em conjunto. Um acaba dependendo do outro em algum momento do seu trabalho. É muito importante que você consiga entrar em contato com o seu cliente de maneira prévia. Quando está sendo feito o levantamento do escopo primário, vai estar te dizendo quais são os equipamentos que vão ser inspecionados. Então é importante que a empresa que você trabalha, ou até você mesmo, consiga entrar em contato com o seu cliente e nele poder pedir um relatório os relatórios anteriores do seu trabalho, esse tipo de documentação técnica que eu falei anteriormente, dos procedimentos, ou até mesmo uma norma que seja aplicada àquele equipamento para você ter um conhecimento total do equipamento. E muito importante, às vezes a gente vai fazer algum trabalho num equipamento que ele já tem alguma descontinuidade, mas aquele equipamento não tem como ser retirado de operação. Então, a gente vai fazer o progresso ou o acompanhamento daquela descontinuidade, para saber se de um ano para o outro, ou de 6 meses para mais 6 meses, teve algum progresso daquela descontinuidade. É muito comum que seja encontrado num tipo de guindaste chamado knuckle crane. Esse guindaste possui uma trinca no seu bracket que ela é muito difícil de ser retirada. Então, a maioria das empresas que tem esse tipo de guindaste acaba fazendo o acompanhamento do progresso dessas trincas. Então, eles não retiram o guindaste de operação. Eles vão vendo como é que está sendo feito o progresso dessas trincas encontradas. Então, é crucial que você tenha essa informação para você poder fazer uma comparação. Do último ano, vamos dar um exemplo que tinha 75 milímetros de uma trinca. No ano seguinte, apareceu uma trinca de 80 milímetros. Então, você já sabe, você vai fazer um controle do progresso,
que em um ano, entre uma inspeção e outra, houve o progresso de uma trinca de 5 milímetros. Nós precisamos ter um jogo de cintura diferenciado com o cliente quando a gente vai reprovar algum equipamento, principalmente quando é a parte de solda. Muitas das vezes a gente vai fazer uma inspeção de solda e aquela solda que a gente está inspecionando, ela apresenta alguma descontinuidade. Descontinuidade essa considerada na norma como um equipamento reprovável. Então, você achou uma descontinuidade, a norma já recomenda. Esse equipamento deve ser retirado de uso. Porém, quando é alguma área de solda, a gente pode recomendar ao nosso cliente que ele faça o reparo. E como a gente já está na embarcação, ele pode fazer o reparo enquanto a gente está na embarcação. A gente vai fazer novamente aquela inspeção e, caso esteja aprovado, a gente pode emitir um laudo onde o equipamento está aprovado. Conhecimento em ferramentas da qualidade. Nesse caso, é mais para a área de software. Os aplicativos ou programas que a gente usa no nosso computador. Eu, particularmente, gosto muito de usar um aplicativo chamado Fireworks. A gente consegue compactar esse programa num pendrive, como se fosse um programa portátil. Então, a gente não precisa instalar esse programa na máquina que a gente vai utilizar. Eu gosto de usar essa ferramenta até mesmo quando eu vou usar o computador da embarcação que eu estou trabalhando. Então, eu levo esse programa já instalado no pendrive e consigo editar as minhas fotos. Qual que é a utilização que eu tenho do Fireworks no meu trabalho como inspetor? Eu gosto muito de pegar os procedimentos, as normas, ou até mesmo um manual e documentos anteriores que o cliente me fornece para poder anexar ele junto ao meu relatório de inspeção. Então, às vezes, eu retiro o fundo, coloco uma foto preta e branca e dou destaque colorido apenas à área que estou fazendo a inspeção. Eu tento marcar para o meu cliente, da melhor maneira possível, as áreas que estão sendo inspecionadas, para que fique de uma forma bem fácil. Quando ele for fazer a consulta, ele sabe de fato aonde que eu fiz aquela inspeção. Formação e capacitação profissional. A gente que trabalha na área de inspeção, a gente sabe que existem vários tipos de ensaios não destrutivos. LP, PM, ME, visual, ultrassom, edge current, CFM e muitos outros. Então, sempre que a gente puder, que esteja na nossa condição, tanto financeira quanto no nosso tempo, até porque quando a gente trabalha embarcado é bem difícil conciliar os estudos, que a gente consiga fazer uma atualização no nosso currículo, pegando novas modalidades de inspeção, pegando novos cursos técnicos e pegando algumas áreas específicas de alguns equipamentos. Por exemplo, a gente consegue fazer inspeção de partícula magnética com iodo, correto? Porém, a qualificação que a gente usa para poder fazer com bobina é diferente. Então, são dois cursos distintos para a mesma área de ensaio destrutivo. Muitos cursos que a gente faz, estrutura naval, técnica em mecânica, técnica em eletromecânica, para a área de inspetor, é crucial que você consiga agregar novos conhecimentos na sua formação. Você tem a aplicação e o conhecimento de algumas matérias que você passa nesse curso, que você consegue implementar de forma precisa no seu trabalho de inspeção, principalmente na área de teste de carga. Você tendo na sua grade curricular a matéria de resistência de material, você é capacitado e habilitado para poder estar fazendo um teste de carga. Teste de carga você consegue fazer em diversos equipamentos, seja fixo ou solto. Equipamentos fixos você consegue fazer em ponte rolante, em olhal, em monovia ou equipamentos soltos, cinta, eslinga, manilha, talha e muitos outros equipamentos soltos. Experiência no setor que você trabalha. É muito constante que a gente saia de uma embarcação e vá para uma outra embarcação e a gente consiga achar o mesmo cenário ou pelo menos os mesmos equipamentos que a gente já fez no trabalho antes. Então é bom que você tenha um histórico seu dos equipamentos que você faz na inspeção. Poxa, eu acabei de fazer uma inspeção BX Elevator. Aonde que eu achei uma descontinuidade? Foi aonde faz a conexão com o link bail. Então, quando eu for fazer um outro trabalho que seja parecido com esse, vai ser muito mais fácil de ter a noção da onde que é a área de estresse ou a área de fadiga mais comum para esse tipo de equipamento. Porque é muito comum que você ache as descontinuidades nas mesmas áreas dos equipamentos que sejam iguais. Outra experiência que complementa muito o que a gente vai fazer é até algo que eu já falei anteriormente. É quando a gente consegue dar uma solução para o cliente em cima de um problema que a gente achou. Achamos uma descontinuidade. Se a gente tem um conhecimento da área de solda, mesmo a gente sendo um inspetor de ensaio não destrutivo, se a gente tem um conhecimento na área de soldagem, a gente pode recomendar que seja feito um reparo mais preciso. Algumas vezes o próprio cliente ele não tem o conhecimento de qual que é a manutenção que ele vai ter que fazer ou
qual a medida que ele pode fazer para poder solucionar aquele problema, aquela descontinuidade que foi encontrada, como o exemplo que eu dei num cordão de solda. E eu concluo esse nosso bate-papo, esse nosso vídeo, falando do seguinte: a importância da atualização contínua que você tem que ter nos seus estudos, assim como nas suas ferramentas. Você pode achar um programa diferente do meu, você pode buscar um programa que você se identifique mais para você fazer as suas edições de imagem. Assim como eu indico para todas as pessoas que falam comigo, faça a aquisição de um HD externo. Nem sempre você vai ter a possibilidade de você embarcar com o seu computador. Até mesmo se você for trabalhar com o computador da empresa, que você consiga ter, junto com aquele material que você encaminhou no projeto, você tem aquele material com você também. Aqueles arquivos que você gerou do relatório ou do projeto que você já entregou. Então, que você consiga fazer a aquisição de um HD externo para você poder andar com aquele material todo com você. Então, às vezes você trabalhou há 3, 4 anos com um determinado equipamento. Poxa, eu acho que já fiz essa inspeção em algum lugar. Você vai lá no seu material, você dá uma vasculhada, faz uma busca mais precisa, que você vai ver os equipamentos que você já fez iguais. E caso você tenha encontrado algumas descontinuidades, que você tenha uma atenção diferenciada naquela mesma área, no equipamento novo que você está fazendo a inspeção. Eu indico muito que seja feito a participação em workshop, em seminário. Hoje em dia a gente tem muito webinário, né? Então você consegue de casa, sem expor a sua imagem, sem falar nada, só ouvir, você consegue participar de alguns webinários na área que você trabalha, seja de ensaio destrutivo, seja de equipamentos ou até mesmo na área de soldagem. Então eu indico que você se mantenha na área, se atualizando constantemente, participando desse tipo de encontro. Você se tornar um profissional diferenciado está diretamente ligado a você estar com uma qualidade boa no trabalho que você entrega. E até mesmo quando você vai de uma empresa para outra, é bom que você tenha as suas pesquisas de avaliação do cliente. O cliente vai fazer um laudo, vai fazer um documento chamado Client Feedback, que é a pesquisa de avaliação. Nesse Client Feedback, ali normalmente está dizendo a qualidade profissional do seu trabalho, pontualidade, a sua documentação que você entregou, entre outros itens importantes que devem ter nesse documento. É bom que você tenha, porque você consegue se valorizar saindo de uma empresa e indo para outra com essa documentação. Eu não estou recomendando que ninguém saia de uma empresa para ir para outra para ficar com um leilão de trabalho. Até porque na área de inspeção é muito fácil você acabar se elevando ou se prejudicando. Porque como é um mercado muito restrito, uma pessoa conhece a outra. Eu estou dando dicas aqui para vocês que vocês possam melhorar a qualidade, principalmente da documentação, do que você entrega para o seu cliente, assim como a comunicação interpessoal com o cliente e com o pessoal que trabalha na sua própria equipe. Não adianta a gente trabalhar com inspeção ou ser um supervisor dessa área e trabalhar com arrogância. Isso não leva ninguém a nada. Você se manter atualizado é uma dica que eu dou, que eu uso ao longo desses 15 anos que eu estou trabalhando na área de inspeção e ensaio destrutivo. Espero que eu tenha lhe ajudado de alguma maneira. E qualquer comentário que você queira fazer, complementar ou alguma dúvida que você tenha, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer estar respondendo vocês. Eu encerro por aqui o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.